Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer o estudo do Evangelho, para repensarmos as nossas vidas nesse momento que as palestras estão suspensas. Então hoje nós vamos falar do Cristo Consolador, o item 1, o jugo leve. Pensar nesse capítulo, pensar no Cristo, né? Porque esse capítulo ele é o Cristo todo, né? Nós preocupamos em pensar onde o Cristo esteve quando ele passou pela terra. Quais foram os irmãos que o Cristo amparou? Onde ele estava? E nós, pesquisando, nós vimos que longe dos lugares que não tivesse o amparo, Cristo não estava. Cristo estava onde tinha os necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, a doutrina do Cristo, ela é pautada no amor. E esse amor é dele que nós vamos falar em relação ao jugo do Cristo ser leve. Então ele fala assim: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontreis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Então, todos os sofrimentos da terra, as misérias, as dores físicas, as partidas dos entes queridos, encontram consolação na fé no futuro. É essa fé que nos sustenta aqui. É essa fé que nos leva ao mundo de confiança na justiça de Deus. Sem essa fé, nós ficamos em condições de homens que não espera nada, não sabe para onde ir, não sabe onde chegar, não sabe porquê das dores. Então, o Cristo veio nos ensinar que a consolação está nessa fé. E ele deixa como norma, como condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. O que ele nos ensina? Que o seu jugo é a observação da lei. Então, é simples, né? Nós vamos observar a lei que já existe para nós seguirmos, para nós nos orientarmos no nosso dia a dia, nas nossas experiências, na nossa, nos nossos encontros, na nossa convivência. E a observação dessa lei é que traz outra condição, outra norma, é que o jugo dele é leve e a lei é suave. Por quê? Porque isso nos coloca como dever o amor e a caridade. Não há outra condição que o Cristo deixa para nós sobre observar a lei e tornar essa lei suave a partir do amor e da caridade. Todos nós passamos por momentos de aflição, de tristeza, de condições N que nos força a buscar um consolo. Se somos cristãos, esse consolo é no Cristo. Mas é fácil ouvir e repetir: vinde a mim. E é melhor ainda ouvir
palestrantes, ouvir missionários falar desse encontro com Jesus. E nós devemos repensar, ressignificar as nossas ações, pensando onde é que eu quero chegar. O que quer dizer essas palavras do Cristo? Vinde a mim. E é muito trabalhoso ir para o Cristo, porque para nós irmos para o Cristo, nós temos uma caminhada de construção de virtudes e sentimentos nesta encarnação. E a partir dela, irmos buscando elementos de nos educarmos para uma vida futura e termos experiências melhores. O que acontece na Terra? Quando o Mestre faz a chamada como um bálsamo vitalizante, o que acontece? Nós queremos os laços da convivência imediatista, e esses laços de convivência imediatista, ele não está ancorado nesse amor que o Cristo deixa como condição, que é o amor fraterno. Assinala outro convite sob promessas de renovação para as nossas jornadas, e aí nós caímos no cárcere do desânimo, que isola o espírito, da condição depois eu faço, ou em outro momento, e deixo o convite para depois. Em outro momento, vem outro chamamento que ameniza as penas dessa alma desiludida, mas novamente nós arrumamos as desculpas e nós deixamos passar os momentos de estarmos com o Cristo. Em quais são esses momentos que nós estamos com o Cristo? Como é que Ele quer que nós estejamos com Ele? Né? Porque esse trabalho santificante que nós fazemos por nós, ele nos leva à direção da pátria universal. Então, por isso, quão trabalhoso, quão difícil é ir para o Cristo. E nós estudamos junto com o Evangelho Emmanuel. Todos os textos de sustentação nós utilizamos através de Emmanuel. E Emmanuel coloca para nós que, para nós fazermos uma pergunta, para nós falarmos a verdade para nós mesmos, já estamos prontos para ir ao encontro do Cristo? O que nós estamos fazendo? Então, Emmanuel traz um outro versículo, um trecho do Evangelho, dizendo que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Está no capítulo 6, no item 4. E Emmanuel vem colocando o que é ir de encontro com Jesus. E o texto tem como título Cristãos sem Cristo, né? Então, você reverencia o Divino Mestre? Quer estar perto de Jesus? Então, o que é colocado? Honra a pessoa do Cristo no semelhante. O primeiro ponto que Emmanuel coloca. Se nós guardamos as flores do caminho, então utilizemos-as
entre os espinhos da aflição. É fácil fazer isso? Não. Por quê? Porque nós vamos trabalhar o orgulho, o egoísmo em nós, para podermos vermos o outro como irmão, vermos esse irmão como aquele semelhante que o Cristo quer que nós estejamos com ele. Outra coisa que Jesus coloca, se nós queremos satisfazê-lo em ideais de perfeição, nós devemos também buscar, pensando nele, os retalhos ocultos dos sofrimentos alheios. Se pensamos no Cristo, o semblante aureolado de amor, nós devemos fixá-los nas telas de anseios de luz, mas devemos suavizar os infortúnios dos que esperam neles, dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Então, o Cristo quer que nós estejamos com ele, estando com o irmão necessitado, por meio de oração, por meio de uma palavra, por meio de um pensamento, por meio de lembrar desse irmão que ele é importante. Ele pode não ter agora uma experiência, uma experiência que talvez ele quisesse naquele momento, mas nós podemos amparar. E aí nós estamos indo a caminho do Cristo. Emmanuel coloca nesse texto também que através das inúmeras reencarnações, nós temos sido cristãos sem estar com o Cristo. Quando? E aí ele faz um retrospecto na história, que os conquistadores lá atrás, quando não conseguia aquilo que queria, pedia patrocínio aos excessos do furto, pedia para o Cristo. Nós sabemos que é um estado de ignorância, mas nós estamos numa caminhada de ignorância há muito tempo e que a gente talvez agora ainda temos resquícios dessas reencarnações na nossa vida. Quando os latifundiários cruéis tinham que solicitar os escravos, eles pediam para o Cristo que pudesse ajudá-los no serviço da servidão. Os piratas, quando iam roubar, agradecia de joelhos os tesouros encontrados. Os guerreiros, quando por absoluta insanidade, agradecia quando ia imprimir um modo de opressor no irmão, e isso estando com o Cristo. E agora a doutrina espírita revela que, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver. Então, nós temos uma responsabilidade de buscar o Cristo, mas no lícito, observando a lei que está colocada para nós, a partir do amor e da caridade, servindo. Nós viemos aqui para servir aqueles que necessitam. Nós não viemos para buscar títulos, nós não viemos para angariar títulos em bancos, nós não viemos para juntar fortunas, nós viemos aqui para trabalhar e para servir. E isso é estar próximo do Cristo. Então, esse livro
de Emmanuel é de 1964. Ele tem 55 anos e eu tive o prazer de conhecer esse texto hoje. Então eu tenho que agradecer à espiritualidade pela intuição da beleza de que o Cristo coloca através de Emmanuel essa luz no nosso meio, para que nós sejamos cristãos seguindo o Cristo e não cristãos pedindo ao Cristo para fortificar a nossa ignorância. Em busca do Cristo, as pessoas sofrem, nós sofremos. E por que sofremos? Porque nós ainda temos, dentro das torturas morais, os caprichos desatendidos. Então, nós não atendemos aquilo que é necessário porque somos caprichosos, queremos que as experiências sejam do jeito que nós estabelecemos aqui agora, mas a vida vai ser cumprida do jeito que ela deve ser. Então, a nossa dor é simples aflição da nossa própria rebeldia, é à frente da lei. E se a gente tem sede, tem que buscar a água limpa no Evangelho, buscar conforto no anseio, buscar conforto e anseio no Evangelho e não no ouro e na dominação. Tudo que demanda dominação, ouro, ele está nos aproximando do orgulho, do egoísmo, se mal empregado. E se tem fome? Fome de pão material, fome de pão espiritual. O que eu devo fazer? Né? Eu devo saciar essa fome desvairada de prazer e de aquisições inúteis para que não te falte o ingresso ao banquete de luz que o Evangelho pode te propiciar. Então, novamente, o Evangelho. Sente-se enfermo, chama o Divino Mestre. Ele é médico de alma e te concede o remédio contra as tuas próprias inclinações, desordens e excessos. Porque as nossas doenças, o que acontece? É de nós mesmos procedendo de vibrações enfermiças. O nosso corpo vai refletir as vibrações em desequilíbrio da nossa mente. E isso vai constranger ao desequilíbrio orgânico. Nós vamos participar de um desequilíbrio que é criado por nós mesmos. O Cristo nos cura com experiências dolorosas, mas que é uma dor que cura, que sara, é uma dor que nos evolui. Por isso, nós precisamos uns dos outros para nos consolarmos, para nos ajudarmos no sentido da evolução para o reino universal. Então, há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeitos aos estatutos que nos governam. Simples assim. Nós ainda somos resistentes a esses estatutos. Ainda há muita ambição desregrada, ainda há muitas ações de nossa parte que nos leva ao sofrimento, que nos leva às trevas. Ainda há muita fome de exigência descabida pelo espírito invigilante. E onde nós vamos buscar consolo? Nós vamos buscar esse consolo no Evangelho, nas experiências que foram planejadas por nós no plano espiritual e que infelizmente nós chegamos aqui, esquecemos, às vezes nos perdemos porque utilizamos o livre-arbítrio dessa experiência
na apatia, na acomodação, no deixa para lá, depois eu faço, outro dia, e eu encontro com Cristo, fica para depois, e Ele espera. Então, para terminar, esse texto Em Busca do Cristo também é de Emmanuel, está no livro Marcas do Caminho, é um texto de 1953, um texto também antigo, mas muito atual. E aí, quando nós passarmos por toda a experiência e irmos nos esforçando para educarmos esses vícios que nós ainda carregamos, aí o vinde a mim vai ter sentido, mas um sentido para nós, não um sentido só de ouvir os missionários falarem do vinde a mim do Cristo. Para terminar, alivia. São multidões de pessoas sofrendo em nosso mundo. Muitos trazem doença, outros choram de angústia. Todos pedem amor e um pouco de atenção. Nem Jesus quis o ataque franco à dor, só disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, e acrescentou em paz: e eu vos aliviarei. Amém? Toda quarta terá o estudo do Evangelho, todo domingo, cada dia um item do Evangelho. A partir de amanhã já tem vídeos no YouTube, tá? Quem quiser procurar pelos vídeos, estará lá. E nós continuamos aqui falando para os amigos espirituais. Pai amado, obrigada por esse momento, obrigada pela vida, obrigada pela assistência, pela intuição, que o teu amor se faça grandemente onde há necessidade, que o teu amparo chegue aos irmãos desencarnados nesse momento, que eles possam receber o teu amparo e a tua luz. Nós pedimos pelos médicos, pelas enfermeiras, por toda a equipe de saúde que estão se dedicando diante desse amparo dos irmãos e que saibamos tratar todos como irmãos e estar perto do Cristo. Que assim seja. Domingo, 8 da noite, o Evangelho.